tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma Palavra de Otimismo. E hoje vamos conversar sobre um tema que é tabu, né? Há dois grandes tabus na humanidade: o sexo e a morte. Dois temas fundamentais. E toda criatura que se afasta desses temas certamente está distanciada da luz. Isso mesmo. Se você tem dificuldade em falar de sexualidade, se você tem dificuldade em falar da morte, você ainda não mergulhou nas águas profundas da espiritualidade, ainda está molhando as plantas dos pés na aguinha da praia. Isso mesmo. Então o tema é muito curioso. Eu quero ler um texto de Osho, um místico oriental, muito polêmico. Eu leio de tudo, né? Com as lentes espíritas, as lentes do Evangelho, a gente consegue tirar coisa boa em toda parte e aprender com todo mundo. Osho deixou muita coisa maravilhosa também escrita. Não quer dizer que concordemos com tudo que ele nos deixou. E ele escreveu esse livro. Na verdade, eu acho que todos os livros de Osho não foram escritos. Parece que ele falava, os discípulos registravam e virava livro depois, né? O livro do viver e do morrer, celebre a vida e também a morte. Estou lendo e gostando muito. Eu quero ler um trechinho, porque vamos falar sobre a morte, a importância de se pensar na morte. Credo, Rosana, falar de morte, temos que falar de vida. Mas quem disse que a morte também não é vida? Olha o que o Osho nos fala. Deus não é, na verdade, o ponto central da inquirição religiosa. E já começa chocando, né? A morte é. Sem a morte não haveria religião nenhuma. Já analisaram isso? Se não tivesse a morte, ele estaria perdido. Porque a gente estaria aqui na ilusão total da materialidade, sem a ideia de buscar a transcendência, né? É a morte que faz o ser humano buscar e sondar o transcendental, a imortalidade. A morte nos cerca como o oceano cerca uma pequena ilha. A ilha pode ser inundada a qualquer momento. O momento a seguir pode nunca acontecer. O amanhã pode nunca chegar. Os animais não são religiosos pelo simples fato de que não têm consciência da morte. Eles não podem se imaginar morrendo, embora vejam outros animais morrendo. Trata-se de um salto quântico, ver o outro ser morrendo e concluir: eu também vou morrer. Os animais não estão tão alertas, tão conscientes, a ponto de chegar a essa conclusão. E a maioria dos seres humanos é também sub-humana. Olha bem, um homem só é maduro quando ele chega a essa conclusão. Se a morte acontece para todo mundo, eu não posso ser uma exceção. Sem a morte, ou melhor, com a consciência da morte física, quanto orgulho cairia por terra, né? Orgulho de família, o sangue, eu sou da família tal, tenho sobrenome tal. Quanta bobagem a gente carrega e a morte passa por cima disso tudo e acaba com isso tudo para nos libertar das ilusões, né? Por que a morte? Algo tão doloroso, a partida do ente querido, para a gente se reciclar. A morte é a reciclagem da alma. Vou colocar até esse título no vídeo, né? A morte é a reciclagem da alma. É ela que nos faz recomeçar, rever conceitos, aquilo que a gente está apegado, fica tudo para trás. Tudo fica para trás. Então é libertador, porque aí o ser tem que buscar transcendência. Ele tem que buscar o sentido. Todos os penduricalhos que a gente carrega aqui, a morte vai dar um jeito, numa pancada só, de tirar. É claro que a gente chega do lado de lá cheio dos apegos, da mesma coisa. Não estou falando que a gente vai mudar com a morte, não é isso. É a cada morte, a cada morrer, a gente vai renascer. Interessante, né? Depois que essa constatação cala fundo no seu coração, a sua vida pode nunca mais ser a mesma. Algumas escolas iniciáticas propõem, né? Pense na morte todo dia, para você reavaliar o que de fato tem valor, né?
Eu não estou falando contra o dinheiro, contra a riqueza, contra ter bens, não é isso. Eu estou falando de inconsciência, de viver sem saber que você é um espírito. A maioria está lá fora andando pelo mundo sem saber que é um espírito. Totalmente identificado com o corpo, as posses, com os cargos, com os títulos, e anda com superioridade. Aí vem a morte. Eu fico pensando num grande astro da música no além, né? Chega um grande astro, né? Se ele foi só astro, mas não iluminou ninguém, né? Como é que ele vai chegar? Porque aqui tem uma importância, aí chega do lado de lá capenga, arrebentado, né? Porque não arrebanhou os valores que a traça não corrói, que a ferrugem não carcome, nem o ladrão não pode roubar, né? Ou seja, não arrebanhou os valores do espírito. E de repente aquela pessoa anônima, aquela senhorinha que cuidou dos filhos, que cuidou de todo mundo, que fez o bem de verdade, que buscou luz, consciência, espiritualidade luminosa, né? Será um astro, uma estrela de primeira grandeza no além. Se ela um dia será tirada de você, então para que ser tão possessivo? Se ela vai acabar um dia, então para que se apegar e sofrer? Se a vida não vai durar para sempre, no plano material, né? Se a vida não vai durar para sempre, então por que ficar infeliz, angustiado, preocupado desse jeito? Há pessoas que carregam preocupações gigantescas. Eu já vi pessoas idosas, 80 anos, muito preocupado com uma obra que estava fazendo, um prédio, não sei o quê. E eu fiquei olhando assim, que esse camarada com 80 e lá vai pedrada está tão preocupado? Se for uma preocupação assim, eu tenho que terminar por conta dos meus filhos, alguma coisa. Não, era uma preocupação com a obra, porque a obra não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco está no além, meu amigo. É igual um camarada que procurou o Divaldo, falou assim, Divaldo, camarada com 90 anos. Divaldo, eu estou com câncer na próstata. Ore por mim, porque eu posso morrer. Aí o Divaldo falou assim, você está esperando morrer de gripe? Você está esperando morrer de gripe? Ué, gente, aos 90 anos com câncer de próstata é o caminho para o além, né? Você pode até se recuperar, mas você tem que ter consciência de que você não é daqui, porque é fato. É chocante? É, mas justamente esse choque, outro dia lemos um texto do irmão José Espírito, né? E ele falando que às vezes a gente precisa de um choque para despertar. A morte seria também esse choque. A pessoa está lá, né? O artista está no auge do sucesso, aí vem a morte. O esportista está no auge, vem a morte. Mas é chocante? Claro, a gente sofre. Quem não sofre? Não estou falando que a gente não vai sofrer. Mas há algo maior nos bastidores dessa história. Isso que a gente está querendo dizer. Então, assim, pensar na morte faz desanuviar a mente de um monte de bobagem que a gente carrega para a gente caminhar mais leve. Pensar na morte faz a gente viver a vida, né? A vida real, a vida do espírito. Quantos penduricários, eu não sei que título eu ponho, um título mais, como eu falei anterior, ou quantos penduricários a gente carrega, né? Eu acho que esse título vai fazer o indivíduo também pensar quantos penduricários a gente carrega e que nos impedem de viver a vida. Então, pensar na morte faz a gente buscar a transcendência, não é? Convidar vocês. Hoje temos nossa reunião às 19h30 na CEPAC. Venha participar presencialmente, um momento de luz, de energia superior, que a gente sai revitalizado. Amanhã teremos o nosso primeiro Evangelho no Lar na Capsol, que é uma instituição de recuperação para dependentes químicos, a Capsol. Nosso primeiro Evangelho lá. Nós vamos fazer o Evangelho lá na Capsol às 19h30. Você pode vir participar com a gente. A gente vai sair daquele posto, na saída do pessoal do Espera Feliz aqui agora, da nossa cidade aqui. Do posto ali para a saída para Dores, né? Aquele posto de gasolina, às 19 horas da manhã, tá? Amanhã, dia 14, né? Amanhã é dia 14. Às 19 horas, naquele posto de gasolina, para a gente ir para o Capsol junto, chegar lá e fazer o Evangelho no Lar. E domingo,
semana tá cheia. Domingo que vem, eu acho que é dia 19, eu farei uma palestra na CEPAC, às 19 horas. O tema, humanização do humano. Venha participar, traga sua família, convide alguém. Então vamos lá. Hoje, 19h30, reunião de estudo do Evangelho na CEPAC. Amanhã, terça-feira, 19 horas, saindo do posto de gasolina para a Capsol fazer o Evangelho no lar. E domingo, a palestra, 19 horas, na CEPAC. Humanização do humano. Ok? Eu aguardo vocês. E onde é possível participar aí conosco. Vamos orar? Deus de infinita bondade, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, pela bênção da presente reencarnação, essa oportunidade de crescer, de aprimorar os dons, os talentos, de crescer para a luz. Nos guarde de todo mal, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja. Meu novo livro, possivelmente chegando esta semana, O Caminho Espiritual da Prosperidade, com textos muito poderosos para a nossa dilatação consciencial. Isso é que importa, né? Pode pedir aí na descrição do vídeo, está o contato. O Caminho Espiritual da Prosperidade, pela editora Chico Xavier. Beijo na alma e até o nosso próximo quadro, aqui Palavra de Otimismo.